Você já se perguntou o que acontece depois que deixamos este mundo? O que os antigos egípcios, com toda a sua sabedoria e tradição milenar, pensavam sobre o além-vida? Hoje embarcaremos numa viagem fascinante, descortinando os mitos e verdades sobre a vida após a morte segundo o Antigo Egito. A preparação para o além-vida permeava todos os aspectos da sociedade egípcia antiga, influenciando sua cultura, religião e até mesmo seu modo de viver. Vamos juntos desvendar esses mistérios ocultos. Para os egípcios, a jornada da vida não terminava com a morte. Ao contrário, ela apenas começava a revelar seu verdadeiro propósito e profundidade. A primeira coisa que devemos entender é que para eles a existência não era vista como um simples ciclo de nascimentos e mortes, mas como uma continuidade, uma passagem para outra fase onde a vida eterna era uma possibilidade real. Esse conceito era tão central que toda a civilização egípcia se estruturava ao redor dele. A preparação para a vida após a morte começava desde o nascimento. A vida terrena servia como uma preparação para o além, uma vez que acreditavam que o mundo terreno e o espiritual estavam intrinsecamente conectados. Um dos pontos principais que exploraremos diz respeito às práticas funerárias e à mumificação, fenômenos que nos revelam muito sobre essas crenças tão enraizadas. Mas afinal, por que a mumificação? Para os antigos egípcios, manter o corpo preservado era crucial. Eles acreditavam que a alma precisava de uma forma física para se ancorar na outra vida. Sem um corpo intacto, a alma poderia se perder e não alcançar seu destino final. Expandimos essa ideia ao observar as intricadas técnicas de mumificação, que incluíam a remoção de órgãos internos, que eram preservados em vasos canópicos, destinados a proteger e manter a vitalidade do corpo no depois-vida. Era um processo meticuloso e elaborado, pensado nos mínimos detalhes para assegurar a preservação eterna. No coração dessas práticas encontramos o conceito de Ka e Ba. O Ka era a força vital, ou espírito duplo que permanecia no corpo, enquanto o Ba era uma espécie de alma que poderia viajar entre o mundo dos vivos e dos mortos. Esta dualidade acrescentava uma dimensão extra à crença na vida após a morte, sugerindo uma forma de imortalidade onde a essência do indivíduo poderia continuar a existir e interagir com o mundo. O Ba era representado como um pássaro com cabeça humana, muitas vezes retratado nas tumbas e nos documentos religiosos. Imaginemos agora o aspecto mais icônico da vida após a morte egípcia, os túmulos e as pirâmides. É quase impossível dissociar a civilização egípcia de suas construções monumentais que ainda hoje nos deixam perplexos. Mas o que muitos não sabem é que essas magníficas estruturas não eram apenas tumbas, mas portais para a imortalidade. As pirâmides e os túmulos não eram apenas moradias eternas, mas também locais de regeneração e renascimento. O interior dessas estruturas era decorado com cenas de oferendas, deuses e rituais que garantiam a passagem segura do falecido para o pós-vida. E não podemos esquecer do Livro dos Mortos. Este é um dos textos mais fascinantes e importantes da tradição egípcia, uma verdadeira obra-prima espiritual. Chamado pelos próprios egípcios de Livro para Sair ao Dia, era uma coleção de fórmulas mágicas, hinos e orações destinadas a guiar o falecido em sua jornada no além. Entre suas páginas, encontramos um guia detalhado das etapas que o espírito deveria superar para alcançar um estado de beatitude. Uma das passagens mais conhecidas é o Pesagem do Coração, onde o coração do falecido era pesado contra a pena de Maat, a deusa da verdade e da justiça. Se o coração fosse mais leve, o falecido poderia entrar no reino de Osíris. Caso contrário, seria devorado por Emmet, a devoradora de almas, um ser híbrido que incorporava os aspectos mais aterrorizantes dos animais. O rei Osíris é outra figura central nas crenças egípcias sobre a vida após a morte. Morto por seu irmão Seth e ressuscitado por sua irmã esposa Ísis, Osíris personificava a promessa de vida eterna. Ele tornou-se o governante do além-vida e o juiz dos mortos. Sua ressurreição simbolizava a vitória sobre a morte, e seu mito fornecia esperança e conforto para aqueles que temiam o outro lado. Acreditava-se que todos poderiam se unir a Osíris no além, desde que passassem pelos rituais adequados e fossem julgados dignos. Dentro desse contexto ricamente simbólico, a relação dos vivos com os mortos era intensa e contínua. Provavelmente é aqui que encontramos um dos aspectos mais fascinantes, mas ao mesmo tempo um dos menos compreendidos pelas sociedades modernas.
Os egípcios acreditavam que os mortos tinham um papel ativo na vida dos vivos. Eles não eram apenas lembrados, mas invocados. Cerimônias e oferendas eram comuns para assegurar que os espíritos dos antepassados permanecessem satisfeitos e, em troca, protegessem e abençoassem os vivos. Essa relação entre vivos e mortos destacava-se em festivais como o Festival da Habitação e o Festival de Wepet Rempet, nos quais os vivos comemoravam e honravam seus mortos. Agora, vamos falar sobre a transformação e a redenção espiritual, que eram igualmente cruciais para os egípcios. A peregrinação da alma através do Duat, o submundo, era cheia de perigos e provações. O Duat não era apenas um lugar sombrio, mas também um espaço de transformação, onde a alma se libertava de suas impurezas e se renascia, preparada para a eternidade. Essa travessia e redenção podem ser comparadas ao conceito de purificação em outras tradições espirituais. Mas no contexto egípcio ela estava intrinsecamente ligada a rituais e à magia, incorporados no Livro dos Mortos e outros textos funerários. A busca pela imortalidade não era apenas um objetivo espiritual, mas também um valor sagrado e ético. Amat, a verdade e a ordem divina, era um princípio central em todas as camadas da sociedade egípcia. Manter Amat significava viver de uma maneira justa e honrada, não apenas para garantir um lugar no além, mas também para assegurar a harmonia no mundo terreno. A prática da justiça, da compaixão e do respeito aos deuses e aos outros seres humanos era vista como uma ponte para a eternidade. À medida que exploramos todas essas crenças e práticas, percebemos que os egípcios tinham um relacionamento íntimo com a morte, tornando-a uma parte vital de sua cultura e vida cotidiana. Aprender com suas tradições nos proporciona uma nova perspectiva sobre nossas próprias vidas e sobre o que realmente importa ao atravessarmos os diferentes capítulos de nossa existência. No final das contas, nosso aprofundamento nos mitos e verdades sobre a vida após a morte, conforme o Antigo Egito, nos revela um panorama de esperança, onde a morte não era um fim temido, mas uma transição aguardada com reverência e preparação minuciosa. Que possamos levar esses ensinamentos antigos em nossas vidas modernas, como uma inspiração para viver com mais propósito, justiça e conexão espiritual. E assim concluímos nossa jornada pelos mistérios ocultos do Antigo Egito. Se você se sentiu tocado ou inspirado por essas histórias e ensinamentos, não deixe de refletir sobre como essas valiosas lições podem ser aplicadas no seu dia a dia. Agradeço profundamente a cada um de vocês que me acompanhou até aqui. Queis que possamos continuar explorando conhecimentos ancestrais juntos. E til minu mas estranho de pi.